Obrigado, Letícia. Acho que já estão vendo minha tela, né? Como última apresentação aqui, eu vou ser também bem breve e focar em apresentar algumas ferramentas, o Legal Source e também um pouco de realidades aqui brasileira, alguns projetos, algumas iniciativas que a gente tem desenvolvido. Aqui. Eu vou iniciar, então, por, enfim, ferramentas de due diligence e, entre elas, aqui o Legal Source. Legal Source enfim, é um kit, na verdade, um kit de ferramentas de due diligence. Existe uma norma específica que foi desenvolvida pela NEPCOM, Preferred by Nature, e tem todo esse conjunto de requisitos para medir o desempenho nos vários níveis e elos da cadeia, desde a origem da produção até o comércio, utilizando como base toda a regulamentação europeia e outras legislações, e é possível também a empresa certificar, né, fazer a certificação Legal Source para toda a sua cadeia de suprimento. Além disso, além do Legal Source, da norma, da certificação, existe um conjunto de ferramentas também disponibilizado pela NEPCOM e que se encontra no Sourcing Hub, que eu vou mostrar na sequência. É importante frisar que a NEPCOM tem uma política de open source, né, de fonte aberta, então todos os documentos, todas os requisitos, todo o conjunto de ferramentas, modelos, orientações estão disponíveis no site e são gratuitos. Tá? Não está passando. Aqui. Tá. Tem o toolkit disponível para download no Sourcing Hub. Esse toolkit tem orientações, né, para o processo de due diligence, para o processo de due diligence dos gestores florestais, especificação de risco, tem muitos modelos de manuais, de políticas, planilhas de Excel, carta de informação de fornecedores, então tem uma relação completa, não vou passar por todos, mas tem uma relação completa de modelos que estão disponibilizados, como eu falei, no site. Além disso, também, do Legal Source, há outras ferramentas de due diligence. Então, é possível trabalhar com uma organização de vigilância, também é possível utilizar sistemas de tecnologia, né, de TIs específicos para desenvolver e mapear a cadeia de abastecimento, administrar e avaliar o risco. Podem ser utilizados também softwares gratuitos, o próprio Excel, né, como uma ferramenta também para fazer toda essa gestão. O importante, né, é ter um processo aí de avaliação sério. Ele pode ser tanto interno como externo, mas ele tem que demonstrar que todo esse processo de diligência foi feito e seguindo com todas as regras. Aqui no Brasil, a gente tem desenvolvido a iniciativa Timberflow. É uma plataforma, a gente chama de plataforma de referência de madeira tropical. Todos os dados de transação, como o Marco falou, sejam os DOFs, né, documento de origem florestal, que é emitido pelo IBAMA, ou as GFs, que são as guias florestais emitidos pelos estados que não operam no sistema DOF, no caso o Pará e o Mato Grosso. Então, todas as transações de madeira estão dentro aqui da plataforma. Hoje é possível ver de forma agregada essa informação e a gente tem desenvolvido artigos, boletins, gerado informação
qualificadas sobre o setor florestal, produção, quais são as principais espécies, quais são os principais estados e municípios produtores. Então, tem bastante informação já disponível, mas a gente está avançando, desenvolvendo outras ferramentas e iniciativas, e a expectativa de lançamento é no terceiro e no quarto quadrimestre de 2021, a partir de julho, como a ferramenta de mapeamento da cadeia produtiva. A gente está organizando todos esses dados para que o Timberflow consiga dar mais transparência e que uma empresa compradora de madeira da Amazônia consiga, através dessa ferramenta, mapear a sua cadeia, saber qual está sendo a origem, desde o plano de manejo e toda a cadeia de suprimento. A gente também está criando alertas para identificar possível exploração ilegal, e isso está sendo conversado com as agências de controle e fiscalização, e também algumas ações de mercado. Por exemplo, o estímulo à utilização de espécies menos conhecidas, entendendo, como o Marco falou, que algumas espécies, as mais valiosas, como é o caso do IP, têm sido muito pressionadas, e uma das estratégias para o mercado estimular a legalidade, né, consumir mais produtos legais, é também buscar por espécies menos conhecidas e não ficar só concentrado em 2, 3 espécies que são as mais valiosas, né? Então, esse é um pouco o que a gente tem desenvolvido no âmbito da Timberflow. Tem um site que vocês podem consultar e os boletins também, os artigos que a gente tem lançado. Outra iniciativa, essa aqui é muito importante, que a gente chama de Rede CIMEX, que é um sistema de monitoramento da exploração florestal na Amazônia brasileira. É uma rede formada por diversas organizações não governamentais, o Imaflora é uma delas, a instituição líder é o Amazon, talvez alguns de vocês já ouviram falar. O Amazon ele trabalha muito com análise de imagens de satélite, monitoramento do desmatamento na Amazônia, e eles desenvolveram uma ferramenta para avaliar e para detectar a exploração florestal. Então, como vocês podem ver aqui nesse mapa, através de algumas de indícios, né, de pequenas aberturas, vamos dizer, é possível ver que foi realizada uma exploração florestal, houve uma atividade florestal, e é possível fazer o cruzamento dessas áreas com o documento, a autorização de exploração, a AUTEX ou AUTEF, para saber se essa área está legalmente autorizada ou não. Então, esse mapeamento da exploração florestal está sendo feito para toda a Amazônia. Aqui é um pouco o mapa que traz o histórico da degradação, da exploração de 2007 a 2020, no caso da degradação florestal, que são os pontos em vermelho. E em azul, a exploração madeireira de 2007 a 2018, e essa informação está concentrada nos estados do Pará e do Mato Grosso, que são as informações disponíveis até agora. E agora, no âmbito da rede CIMEX, a gente vai expandir para os outros estados da Amazônia: Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Então, por enquanto, o que tem são também, essas informações estão públicas no site do Amazon e no site de um outro parceiro, que é o ICB, depois eu posso passar o link, que eles têm feito esse estudo da exploração madeireira e o cruzamento das imagens de satélite com as autorizações de exploração, e com isso é possível detectar a regularidade ou não daquela exploração florestal que foi realizada no estado. Aqui outras
aprofundando um pouco mais na legislação, outras questões aqui que são muito pertinentes, né? Duas perguntas consideradas aqui as mais relevantes, né, para fazer a avaliação de risco quais são as regulamentações, quais são as legislações aplicáveis ao país, né, no país que foi feita aquela exploração. Então, como foi dito nas apresentações anteriores, e dado que os operadores eles acabam comprando madeira de diversos países, né? Então, essa é uma pergunta muito importante que precisa ser respondida, né? Precisa ser analisada. E, além disso, qual é o risco dessa legislação não estar sendo cumprida naquele país, né? Então, essas duas informações são bem importantes. Para a realidade do Brasil, o arcabouço de regulamentações, as legislações no Brasil, elas são muitas, né? Hoje aqui a gente até fala que aqui no Brasil a gente tem legislação para tudo, né? Então, tem uma quantidade muito grande que abrange todos os elos da cadeia, desde da produção até a comercialização. Só que a gente entra na segunda questão, que é o risco, né? O risco de não estar sendo cumprido. Então, hoje, considerado alto aqui no Brasil, o não cumprimento da legislação. Seguindo aqui, para passar um pouco essa análise de risco, o Sourcing Hub fez esse trabalho, né, a NEPCOM fez esse trabalho de análise de risco em aproximadamente aí 60 países que manufaturam madeira. É possível, clicando no mapa, né, e inserindo o nome do país, você abrir qual é o nível de risco e quais são as questões relativas à legislação de cada país. E aí, nas cores também, já tem quais são os países que são considerados de maior risco ou de menor risco, de forma bem visual. Você entra na página do país, então vai ter uma pontuação do risco global, vai ter uma análise de risco mais detalhada, que pode ser baixada em PDF, e uma visão geral do país. Isso quando você clica naquele determinado país. Descendo um pouco a página, vão ter informações também gerais relativas aí à corrupção, a conflitos, a questão de espécies nas sites, vai ter orientação sobre coleta de informações, então como que um operador pode coletar informações daquele país, um resumo dos riscos existentes por categoria legal e orientações para mitigação, para atenuação desses riscos. Então, é um material bastante interessante que pode servir de apoio para os operadores que estão comprando madeira, de repente, pela primeira vez daquele determinado país. Aqui outras avaliações de risco, então estão outras fontes de informação, eu não vou passar em todas, mas tem, por exemplo, a análise nacional de risco do FSC, portais, né, como Comércio de Madeira, o Timber Trade, enfim, a própria Timberflow, que eu apresentei aqui, um portal de governança e legalidade da Chatham House, também um portal bem interessante, e outros, as apresentações vão ser disponibilizadas, né? E aqui, se nenhuma avaliação de risco está disponível para o país que está comprando aquela madeira, esses passos eles têm que ser realizados pelo próprio operador e implementado no processo de due diligence. Então, aqui também tem um pouco em um dos documentos, né, desenvolvidos pela NEPCOM, as diretrizes, né, para a especificação do risco de legalidade. Então, tem o passo a passo, que é definir a legislação, identificar as autoridades legais, e identificar os documentos exigidos, as fontes de informação e determinação de risco.
Também existem plataformas abertas e gratuitas que podem trazer informações aí sobre espécies, rotas, validade de documentos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos do Brasil. Antes disso, eu trago uma lista também de outros exemplos no mundo todo. Então, tem o Portal da Madeira Aberta, que serve para a Bacia do Congo, por exemplo, a lista vermelha da IUCN, mas eu quero me ater aqui mais à realidade brasileira, como o Fernando mesmo mencionou na apresentação dele. É possível consultar, né, fazer uma consulta sobre multas, né, autuações e embargo das empresas que os operadores estão comprando, das empresas brasileiras, isso diretamente aqui no site do IBAMA. Então, tem a possibilidade de fazer filtros, você pode entrar pelo o código da empresa, que a gente chama de CNPJ, né, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Você pode filtrar por embargos, ou por autuação, ou por ambos. Então, aqui vai trazer aquele modelo de certidão que o Fernando apresentou. Ela sai, né, pode sair uma certidão negativa, onde não consta nada, mas também pode sair uma certidão positiva, trazendo o que levou aquele embargo ou qual é aquela autuação. Também é possível consultar o documento de origem florestal, o DOF, né? Então, na documentação de exportação, também vai esse número do DOF, e aí, através desse código, é possível consultar também no site do IBAMA se é um DOF que foi emitido de forma regular, né? Se ele está vigente. Como o Marco falou na apresentação dele, o DOF, o documento de origem florestal, ele é um documento emitido pela própria empresa que está produzindo aquela madeira, a empresa que faz a gestão do sistema, ela que entra com as informações e emite o DOF diretamente no sistema. Aqui outra consulta bem importante é um certificado de regularidade do empreendimento da empresa, que também é possível fazer pelo CNPJ, que é o número de cadastro, né, que eu falei para vocês, ou até pelo CPF, que é o cadastro de pessoa física. Às vezes, se não tem o código da empresa, pode ter o código da pessoa, né, do proprietário. E, por fim, tem a lista do trabalho sujo, né? Enfim, são empresas que tiveram algum problema relativo a questões sociais, trabalhistas, ou que foi pego em operações ditas como trabalho análogo à escravidão, enfim, tem várias modalidades de processo. O governo brasileiro ele emite uma lista dessas empresas que tem algum problema trabalhista, alguma questão que foi identificado, traz inclusive aqui o número de trabalhadores que de repente foi pego naquela autuação, naquela operação, a data, quando foi incluído nesse cadastro. Então, a gente considera que relativo a questões sociais e tratamento dos trabalhadores, né, é muito importante a checagem dessa lista. E assim, Letícia, eu encerro aqui a minha apresentação. Tentei, como falei, ser breve, para a gente também ter esse tempo reservado para as perguntas, no qual a gente fica à disposição. Então, é importante só, antes, Letícia, de passar para você, também dizer que tanto o Imaflora como o Preferred by Nature, a gente está à disposição. A gente tem até já feito vários trabalhos em parcerias, onde empresas europeias estão comprando de uma cadeia de suprimento no Brasil, e a gente faz processos de checagem, de verificação, ou até mesmo de auditorias
em campo. Então, é um trabalho em parceria assim, que tem sido bastante interessante e levado bastante informação para o mercado. Obrigado, Letícia. Passo para você.